Olá, alunos. Durante esse período de parada das atividades, né, presenciais e não presenciais, eu atualizei a apostila de tratamento individual do esgoto para revisão 4.1. Ela é de maio de 2020. Então, já coloquei ela no SIGA A partir de agora vocês baixem essa para começar a utilizar essa para os próximos exercícios. O que vocês já fizeram de tanque séptico, filtro anaeróbio e clorador da apostila da versão anterior, tudo bem, não teve mudança em relação a essa aqui. O que mudou, não é que mudou, o que foi acrescentado tá a partir do que a gente vai ver agora. Aqui a gente vai ver então hoje a parte de destinação final do esgoto, tá? O que a gente viu antes da parada foi tanque séptico, filtro anaeróbio e clorador. A gente fez o dimensionamento deles, né? Fizemos exercícios. Então, a gente viu o tratamento primário, secundário e terciário. Agora, a gente vai ver para onde que vai esse esgoto após ele ser tratado. Então, o esgoto, ele deve ir preferencialmente para infiltração no solo, né? Para percolação no solo, que é a mesma coisa. Através de sumidouros ou valas de infiltração. Quando eu tenho um terreno com dificuldade de infiltração no solo, então eu uso canteiro de infiltração e de evapotranspiração. Excepcionalmente, se o município permitir, o esgoto tratado pode ser lançado na drenagem pluvial. Mas, geralmente, para lançar na drenagem, se pede um tratamento mais sofisticado, tá? Para o município de Florianópolis, tem essa tabela aqui, que eu tirei do site da Vigilância, que mostra que, dependendo da característica da região, o que é que eu tenho que ter minimamente no meu sistema de tratamento individual. Então, em regiões onde o nível do lençol freático é profundo, eu tenho que ter minimamente, então, tanque séptico sumidouro. Em regiões inundáveis, ou com nível do lençol freático menor ou igual a 3 metros, ou com altimetria menor ou igual a 3 metros, né, em relação ao nível do mar, eu tenho que ter, então, tanque séptico, filtro anaeróbio e vala de infiltração. Então, se eu tenho profundidade do lençol menor do que 3 metros, eu já não posso ter sumidouro, tá? Sumidouro só para profundidade do lençol maior que 3 metros de profundidade. Para regiões rochosas, fissuradas ou fraturadas, eu tenho que usar tanque séptico, filtro aeróbio e canteiro de infiltração e de evapotranspiração. Para regiões com nível de lençol freático raso, então eu vou usar tanque séptico, filtro anaeróbio e canteiro de infiltração e de evapotranspiração. Para a bacia da Lagoa da Conceição, né, que inclui não só a lagoa, mas o Rio Vermelho, Porto da Lagoa, Barra da Lagoa, eu tenho um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com o município de Florianópolis, que exige que eu tenha um tratamento mais sofisticado, né, uma mini ET para esses terrenos, né, onde vai ser feito um projeto na bacia da lagoa. Como que eu sei se o meu terreno tem, por exemplo, se ele está em área inundável ou se ele está numa altimetria maior ou menor que 3 metros em relação ao nível do mar? No site da Prefeitura de Florianópolis, eu tenho aqui o geoprocessamento corporativo. Eu venho aqui em áreas inundáveis e vão aparecer para mim essas áreas em azul, que são as áreas inundáveis do município de Florianópolis. As áreas que não estão em azul, elas não são inundáveis, tá? Mas vamos supor que o meu terreno esteja nessa rua aqui que aparece no mapa. Vamos ver aqui, aproximar mais. Então, vamos supor que o meu terreno esteja na rua. Vamos deixar a internet pensar um pouquinho. Nessa rua Tereza Lopes. Então, ele não está em área inundada, né? Ele está aqui nessa região, não está em área inundada em azul.
Mas eu quero saber se ele está numa cota maior ou menor que 3 metros em relação ao nível do mar. Então, como que eu faço isso? Venho aqui e mudo para altimetria. Então, ele mostra aqui as curvas de nível. Então, vamos supor que o meu terreno seja esse aqui. Ó, ele tá aqui, essa aqui é a curva de nível de 13, ó. Então, ele tá entre 12 e 13 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, ele tá acima de 3, tá? Agora, para eu saber a profundidade do lençol freático, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o ensaio de percolação no solo, tá? E esse ensaio de percolação no solo, ele está previsto na norma 13969 de 97. Está descrito lá tudo como é que tem que fazer. Então, ele tem que ser feito no local onde vai ser construído o sumidouro ou a vala de infiltração, na mesma profundidade que vai ser construído. Então, eu faço o ensaio e o resultado que eu vou ter, ele é o K. O K, então, ele é a taxa de percolação em minuto por metro. Eu entro com o K aqui e saio com a taxa máxima de aplicação diária, que é o que eu preciso. Então, esse lado aqui, o lado esquerdo da tabela, ele é para solo arenoso. Na verdade, até aqui, até esse 400 aqui, porque de acordo com a norma, até 500 minutos por metro, o K é solo arenoso. Acima disso é solo não arenoso, que seria esses aqui. Então, aqui, por exemplo, isso aqui é um terreno que é quase uma praia, né? Então, 200 litros eu consigo infiltrar em 1 metro quadrado de área de infiltração por dia. É muita coisa. Eu nunca vi um terreno assim, na verdade. O que eu vejo muito aqui em Florianópolis é esse aqui, ó, 400 minutos por metro. Então, em uma hora, aliás, desculpa, em um dia eu consigo infiltrar 65 litros de esgoto por metro quadrado de sumidouro, né, por dia. Então, isso aqui eu já encontrei para vários terrenos de Florianópolis, em áreas arenosas, como, por exemplo, Campeche, Jurerê. A menor taxa, que é essa 0,024 metro cúbico por metro quadrado por dia, corresponde a um terreno de baixa permeabilidade. E aqui, esses valores aqui é de alta permeabilidade. Isso aqui eu tenho que fazer, então, esse ensaio, eu tenho que ter uma RT e um laudo para anexar com o meu projeto quando eu for dar entrada na vigilância. A vigilância tem um modelo padrão de declaração de execução de ensaio de percolação e determinação do coeficiente de infiltração. Então, coloco aqui o coeficiente de infiltração, os dados do local do ensaio, né, o endereço e a inscrição imobiliária do terreno, os dados do responsável técnico pelo ensaio com o número da RT do laudo. A RT é para engenheiro, para técnico é TRT, né, que quem dá é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais, que é o CRT. Eu não sei se o CRT libera para os técnicos em saneamento e edificações fazerem esse tipo de ensaio, teria que verificar. Eu sei que engenheiro pode pelo CREA e arquiteto não pode pelo CAL. A prefeitura também tem outros modelos aqui, ó, como por exemplo, esse modelo de declaração de execução de sondagem para determinação da profundidade da água. Então, alguém vai lá, faz uma sondagem a trado, né, o responsável técnico, e ele vai colocar o resultado aqui, a profundidade do lençol, e vai também preencher os dados. Então, isso aqui também tem que estar vinculado a uma RT. Aqui estão os dados para preenchimento da ART ou TRT. Então, observem que está tudo bem amarrado, né? Tudo que de uns anos para cá, a vigilância sanitária está muito mais exigente, o que exige um nível de responsabilidade do profissional que está fazendo um projeto bem elevado, e isso tem que ser cobrado, né? Então, como dá tanto trabalho, tem que ser cobrado isso aí. Não se pode mais fazer projeto de qualquer. Não que, na verdade, nunca pôde, né? Mas antigamente a realidade era que muitos profissionais cobravam barato para fazer projeto, para ganhar dinheiro, e não tinham tantos critérios assim de qualidade nesses projetos. Só que agora essas pessoas não se criam mais, porque se elas continuarem fazendo isso,
elas vão levar multa, elas podem sofrer um processo judicial. Então, cada vez mais a qualidade do profissional está sendo testada, né, pelos órgãos públicos e tem punições para quem não faz as coisas corretamente. Com relação ao geoprocessamento corporativo, então eu anexo esse mapa aqui na prefeitura. Então aqui, por exemplo, eu consigo gerar esse mapa no geoprocessamento corporativo. Aqui, por exemplo, a altimetria. Então, por exemplo, vamos supor que o meu terreno seja esse, eu vou anexar essa altimetria mostrando aqui que a cota desse terreno é 8. E aqui, áreas inundáveis. Então, como aqui não tem azul, significa que aqui não é uma área inundável. E a declaração de sondagem também, né? Como acho que eu já falei, mas enfim. Também tem que ser colocado aqui. Não, peraí, sondagem não tem a declaração do ensaio do coeficiente de infiltração. Também tem que ser colocado aqui, o coeficiente de infiltração litro por metro quadrado por dia. Então, esses 3 documentos, essas 2 declarações e os 2 mapas têm que ser anexados ao processo. Então, com essa taxa de percolação no solo, a gente vai poder dimensionar o sumidouro e as valas de infiltração. A gente, através dessa taxa máxima de aplicação diária, né, que é o coeficiente de infiltração, a gente vai achar a área mínima do meu sumidouro. Quando a gente tratava de fossa, filtro e clorador, a gente tratava de volume. Quando a gente trata de sumidouro e valas, a gente trata de área. Então, a gente primeiro calcula uma área mínima e depois dá as dimensões para achar essa área mínima. Então, como é que eu calculo a área? É a contribuição diária de esgoto da edificação, né? Então, metro cúbico por dia, dividido pela taxa máxima de aplicação diária em metro cúbico por metro quadrado por dia. O resultado vai dar em metros quadrados, né? Porque é uma área. Se eu cortar as unidades aqui também, vou ver que vai resultar metro quadrado. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver o dimensionamento do sumidouro. Por enquanto, vimos a questão das possibilidades de destinação final do esgoto e a questão da percolação no solo.